Oi, pessoal. De novo. Citronela tem cheiro forte, né, filha? Nas orelhas. Então, oi, pessoal. Eu sou a Bia. Eu sou a Karen. Esse é o canal da Vida Equestre e essa é a Ariel. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre como fazer um check-up geral no seu cavalo. Vamos lá? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é como testar a hidratação do seu cavalo. Então é uma coisa bem simples. Você vai fazer uma preguinha no pescoço, bem assim. Você vai pegar só a pele e aí você vai puxar. Você vê como a pele voltou com muita rapidez. Isso significa que a Ariel está bem hidratada. Se você puxa a pelinha e ela demora a voltar, isso significa que o cavalo está precisando tomar água, né? No meio das cavalgadas é muito interessante que você olhe, em trabalhos mais intensos também, para você saber como é que está a hidratação do seu cavalo. É muito importante, até porque se você vê que seu cavalo está severamente desidratado, chama o veterinário na hora que esse cavalo vai precisar tomar soro, tá? Isso pode ser uma questão de vida ou morte. Agora eu vou ensinar outra dica para vocês, que é o teste da gengiva. Primeira coisa, a mucosa da gengiva, ela tem que ser bem rosinha claro, você vê como é o da Ariel. Então, se a gengiva está amarelada ou está muito avermelhada, isso significa que o cavalo está passando por algum problema. Então, principalmente se ela estiver amarelada, chama o veterinário na hora, que isso é sinal de anemia. Então, eu vou apertar a gengiva e olha só. Voltou rapidinho. Demorou uns 3 segundos para voltar. Ela fica branquinha onde você apertou e ela demora no máximo 3 segundos para voltar. Se você vê que você apertou e demorou muito, a circulação do cavalo está comprometida, pode estar acontecendo alguma coisa aí. Outra maneira que você pode avaliar a mucosa do seu cavalo é pelo olho. Então você vai pegar o cavalo, se ele permitir, e você vai abaixar a mucosa e vai ver qual é a corzinha da mucosa. Você vê que é uma corzinha corada, né? Não está vermelho e também não está muito pálido. Essa é a corzinha normal que um cavalo tem que ter na mucosa do olho. Outra dica importante é você simplesmente cheirar o hálito do seu animal. Não estou falando para você abrir a boca dele e ficar cheirando ele. Mas se você se aproximar do rosto, da respiração dele e cheirar perto do nariz, tem que ter cheiro de cavalo. Se você está sentindo um cheiro esquisito, um cheiro meio podre, alguma coisa do tipo, um hálito ruim, isso significa que o cavalo pode estar passando por algum problema dentário, principalmente. Esse negócio do hálito é ir sentindo sempre, né? Pra você conseguir saber quando que tem alguma coisa anormal. Todos esses testezinhos são importantes de fazer regularmente para você saber a hora de chamar o veterinário, ou quando você chamar, você já pode falar mais ou menos o que está acontecendo, né? Ó, eu vi aqui que ele está desidratado, então o veterinário já sabe que tem que trazer um monte de soro. Lembrando que essas dicas, elas não substituem um veterinário, não. Tá? O veterinário, ele é formado e ele é capacitado para ajudar nessas situações. Outra dica que a gente tem para dar é, primeiramente, limpar os cascos do seu cavalo com frequência, de preferência todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, ok? Isso é muito importante e a gente tem que saber avaliar a saúde desses cascos. Você vê que são cascos duros, os cascos dela foram feitos recentemente, foram casqueados. Você percebe que tem um pouco aqui de uma paredinha que vai saindo do casco, a sola ela vai gastando mesmo, isso é normal, mas é interessante que você veja que o casco está todo equilibrado, que a ranilha não está funda, não está podre e não está muito mole. Ela é mole, mas ela não pode estar infectada com aquele material preto, fedorento, que às vezes fica, a gente chama de sapinho de cavalo, né? Porque isso faz muito mal para o cavalo. Por isso que a gente tem que limpar todos os dias, para poder tirar essa sujeira excessiva, evitar de amolecer os cascos, né? De deixar os cascos muito tempo sem casquear e sem limpar, é receita para doença de casco. Como todos nós sabemos, no foot, no horse, né? Sem cascos não há cavalo. A nossa eguinha Gaia teve um problema de casco por causa de um casqueamento que foi muito invasivo, para você ter uma ideia de como é uma questão delicada. Então, sempre tem um profissional de confiança junto a você que possa fazer os cascos dos seus cavalos.
E quando você faz com frequência também, você vê se tem alguma alteração, né? Outra dica que a gente tem para dar é testar os reflexos do cavalo. Então, como é que você vai fazer isso? Vai pegar um pedacinho de mato, né? E você vai tocar levemente no cavalo e testar como é que tá o reflexo de mosca dele. Olha só como o Ariel é sensível. Então, você percebe que eu mal toquei e esse cavalo, ele reage. É importante a gente fazer esse teste porque ele é um indicativo de doença neurológica. O cavalo, naturalmente, ele é muito sensível, né? Eles têm uma sensibilidade muito maior do que a gente tem pelo corpo inteiro. Eles sentem uma mosca pousar neles. Muitas vezes, doenças neurológicas, elas começam sutilmente e a pessoa acaba não descobrindo cedo, o que prejudica muito o animal, né? Às vezes só descobre quando a doença já está mais avançada e aí é difícil de tratar. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. Primeira coisa, se você perceber que a cauda do seu cavalo está muito bagunçada, está estragada aqui em cima, isso é sinal de que ele andou se coçando. É um sinal muito comum de que o cavalo está com verme, né? Então, o que você deve fazer a partir dessa descoberta se o seu cavalo está estragando a cauda dele? Bom, você vai dar um vermífugo para ele. Não dá qualquer vermífugo, cada época do ano tem uma formulação diferente. Não adianta você dar um vermífugo que não vai matar o verme daquela época. Por isso que é bom sempre consultar o veterinário, né? Qual é o melhor vermífugo para aquele momento. E também, às vezes, você dá o mesmo vermífugo várias vezes e também não é assim, tem que ir intercalando, né? Então é sempre bom consultar um vet, gente. Sim. Repetir a medicação de vermífugo gera resistência. Então é por isso que a gente evita também de repetir a formulação, para que a gente não crie vermes super resistentes, né? Outro teste que você pode fazer com o seu cavalo é simplesmente pegar o rabo dele. Claro, se o seu cavalo não deixa você se aproximar dele nessa posição, não faça isso, tá bom? Só faça com cavalos que são mansos e habituados. Você vai pegar o rabo do seu cavalo, você vai puxar mais ou menos no ângulo de 45 graus. Quando eu puxo, a Ariel resiste para o outro lado. Então você vê que ela não cai, né? Ela resiste. Isso significa que ela está com o reflexo correto. Se você puxa o cavalo e ele cai, você vê que eu não estou usando muita força. Eu estou inclinando um pouco, mas não estou usando muito. Se o cavalo cai e desequilibra, tem alguma coisa errada. Ele pode estar com um indício de algum problema neurológico. Lembrar de fazer sempre para os dois lados, né? A reabilitação da Ariel, ela estava precisando deixar a garupa dela mais forte, a perna dela mais forte. E aí a gente fazia esse exercício 15 vezes para um lado, 15 vezes para o outro, todos os dias. E foi muito bom para ela. Esse exercício, no caso, né? Porque ele é um exercício e também é um teste. Então ele serve para desenvolver o quadríceps femoral do cavalo, né? Essa cadeia de músculos que fica nessa região. Quando eu puxo, há uma resistência e ela trabalha esse músculo. Vê que ela deu uma contraída. Vamos tentar de novo. Dá para ver. Então, quando ela contrai, ela está trabalhando os músculos estabilizadores de movimento, né? Ela não está movimentando, mas não deixa de estar trabalhando esses músculos daqui. Tem algumas dicas que ainda falta dar. A primeira delas é você sempre enxergar o cavalo, porque às vezes a gente olha, mas a gente não enxerga. Isso significa prestar atenção em pontos que geralmente a gente não olha muito. São mais escondidos, né? Sim. Tipo assim. Pela crina aqui, muitas vezes o cavalo pode apresentar feridas e você só nota quando está muito infectado e quando começa a incomodar bastante o cavalo. Outro local que é muito importante da gente olhar, principalmente na época de chuvosa ou que faz muito calor, é a quartela. Porque acontece do cavalo muitas vezes contrair o que a gente chama de ferida de verão, né? Uma feridinha que criou ali, só que essa é uma área muito difícil de manter limpa. Isso significa que as feridas nessa região elas são mais difíceis de cicatrizar. Então, quando o cavalo está ferido na quartela, não adianta você só passar água e sabão e achar que vai melhorar. Não vai, você tem que observar a ferida. Muitas vezes, se você não cuida dela logo, começa a criar um tecido que a gente chama de tecido granuloso. Ele é um tecido bem feio, que ele vai crescendo descontroladamente no cavalo. E se você deixa aquilo curar daquela maneira, fica uma pele muito esquisita. Além de não ser legal para o cavalo, né? O interessante é que você
consiga manter a cicatrização da forma melhor possível, né? Ou seja, com a pelinha rosa, sem um tecido esponjoso branco, sem pus, esse é o que a gente quer. Sem mosca. Sem mosca, principalmente. Então, nessa região, se você achou uma ferida no seu cavalo, tampa. E, de preferência, limpa pelo menos uma vez ao dia. Dependendo da ferida, você vai ter que limpar até 3. Não tenta automedicar o seu cavalo ou achar que você consegue, é só uma feridinha, não dá nada. Porque daí ela cresce, desenvolve uma coisa mais perigosa e em muitos casos você pode perder o animal, né? Sim. Principalmente quando são problemas de casco, né? Se você vê uma rachadura ou se você vê uma mancha preta no casco ou eles estão muito moles, né? Isso é muito importante de prestar atenção. Para cavalos que são machos, né? Você tem que prestar atenção e tem que estar sempre limpando a bolsa do cavalo, né? Ou seja, o pintinho dele ali. Os cavalos que são castrados, eles não expõem muito e por causa disso a sujeira ela vai entrando naquele local, além de ser muito incômodo para o cavalo. Então, se lembre, se você tem um cavalo macho, castrado ou não, é muito importante que pelo menos uma vez por semana você limpe a bolsa dele. Dessa maneira você vai evitar problemas graves. Lembre-se que o cavalo ele tem um ótimo organismo e ele se recupera muito bem, mas você tem que ajudar ele. Se você deixar a ferida suja, se você não limpar, se você ficar esquecendo ou limpar só de vez em quando, não vai melhorar, só vai piorar, não adianta. Então, lembre-se de cuidar bem do seu cavalo. Então, aproveitar a hora do banho, né? Que você já tá lá lavando o cavalo inteiro. E presta atenção, olha os detalhes, passa esse tempo com o cavalo também, se diverte com ele. E usa esse momento para olhar se tem alguma coisa acontecendo e pegar logo no comecinho. Não precisa nem ensaboar o seu cavalo. Quando a gente chama de banho, às vezes você pode só jogar uma água. Mas esse é um momento que você vai prestar atenção no seu cavalo, né? Nas partes que você geralmente não olha, a quartela, aqui atrás do rabo, dentro da orelha, ver se tem algum carrapato, ver se tem alguma ferida. As fêmeas também olhar entre as tetinhas, né? Muito importante. Fica às vezes um sebinho que é importante tirar. Sim. Então é manter a higiene dos nossos animais, né? A doença ela vem muitas vezes por causa da sujeira. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção e mantendo a higiene dos cavalos diariamente. É muito importante. Surgiu alguma dúvida? Dá um like. Querem outros exercícios, outras diquinhas? Comenta aqui embaixo se você quer saber mais alguma coisa a respeito de manejo. Ou se, como a Kari falou, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, alguma sugestão, estamos aqui abertos para isso. Segue lá o nosso Instagram, @videquestre. Lá a gente posta o dia a dia das éguas, treinamentos novos que a gente está fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até mais. Até!